estudante do 5º ano. Estamos chegando no final da nossa sequência destas aulas de língua portuguesa. Você já está mais do que habituado a estar com todo o seu material já organizado, fazendo sempre a higiene, que é importantíssima. Eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de número 36 de língua portuguesa. Então não se esqueça de registrar no seu material a data de hoje, o número desta aula, para a gente poder ver o conteúdo com cuidado. Bom, nesta aula, a gente vai ler um capítulo bem interessante. Antes de ir para ele, eu quero te chamar uma atenção para alguns aspectos. Vocês se lembram do tamanho daquele sumário que tinha no livro? A quantidade de capítulos que tinha lá? Eram muitos, né? E tinha ainda subdivisões, os subcapítulos dentro de cada um deles. Bem, na aula passada a gente conheceu o Visconde de Sabugosa. Muito bacana. E aquela música que o De Luca cantou pra gente, do Visconde, é também muito boa. Imagino que você tenha ficado com ela na cabeça, assim como eu. Bom, além disso, aconteceram outras coisas no sítio. E a gente não consegue ler o livro todo na nossa aula, mas a gente vai ter noção de como é a história. E você deve se lembrar que lá o Visconde veio fazer um pedido de casamento para a senhora Emília, a condessa de 3 estrelinhas, pedindo-a em casamento para o seu filho Rabicó, o Marquês de Rabicó. Ela aceitou o pedido porque tinha interesse em se tornar princesa assim que o encanto se desfizesse, certo? Não sei se isso aconteceu, né? Bom, a gente sabe que ela aceitou o casamento, houve o casamento, né? Outras coisas aconteceram. Mas tem um outro casamento surgindo por aí. Você consegue imaginar de quem seria? Vamos lá. O nome do nosso capítulo da aula de hoje é O Vestido Maravilhoso. Pensa lá comigo. Como será esse vestido? Você consegue imaginar em que situação ele será usado também? Eu já anunciei que tem um casamento por aí. Bom, tente imaginar fazendo um exercício de visualização que eu já te ensinei a fazer. Nós já fizemos em outras aulas aqui. Então, enquanto eu estiver lendo, você já vai tentando imaginar a cena, todos os elementos que a compõem. E nesse momento é extremamente importante que você preste atenção a todos os detalhes. Combinado? Então, vamos fazer este exercício. Você vai voar com essa história, mas lá para o reino das águas claras. Então, ouça com atenção. O vestido maravilhoso. Enquanto a tragédia de Rabicó se desenrolava no camarote do navio afundado, lembre-se que aconteceram várias coisas nesse período, né? Narizinho e Emília escolhiam figurinos em casa de Dona Aranha Costureira. Depois passaram a escolher fazendas, que são tecidos. Dona Aranha tirou dos seus armários de madrepérola um vestido cor do mar com todos os seus peixinhos. E com o maior pouco caso, como se fosse alguma casinha barata, desdobrou diante das freguesas assombradas. Que maravilha das maravilhas! Exclamou o Narizinho de olhos arregalados, sentindo uma tontura tão forte que teve de sentar-se para não cair. Era um vestido que não lembrava nenhum outro desses que aparecem nos figurinos. Feito de seda? Qual seda nada? Feito de cor e cor do mar. Em vez de enfeites conhecidos, rendas, entremeios, fitas, bordados, plissés ou vidrilhos, era enfeitado com peixinhos do mar. Não de alguns peixinhos só, mas de todos os peixinhos.
os vermelhos, os azuis, os dourados, os de escamas furta-cor, os compridinhos, os roliços como bolas, os achatados, os de cauda bicudinha, os de olhos que parecem pedras preciosas, os de longos fios de barba movediço, todos. Eu fiz uma pausa na leitura, porque você deve estar imaginando como é este tecido. Tecido tão diferente, não é? Eu vou te pedir para me contar agora sobre o seu tecido, o tecido que você imaginou. Como será que é este tecido? Nesse momento, a gente vai contar também com a participação especial de alguns estudantes que me contaram sobre o tecido que eles imaginaram. Vamos ver como é que é o tecido de cada um deles? Olha lá! Eu acho que ele é algodão, porque a maioria dos tecidos são de algodão, na cor azul com bordados de peixe. Bom, professora, eu imagino esse tecido como um crepe de seda, macio e delicado. Eu imagino que o vestido ele é rosa claro, que ele tem as mangas feitas de rendas e que ele é coberto de bolinhas de cristal. Ele tem um tecido fino e que dá para fazer bastante movimentos. Eu imagino um vestido bufante, que tem peixes, estrelas do mar, pedras e etc. atrás. Na frente é todo azul, é degradê e brilhante. E daí aqui ele é só aparece os ombros e é isso. Muito bacana cada uma dessas descrições, não é? A gente teve aqui a participação da Stephanie, da Ana Luísa, da Laura e do Leonardo. Mas eu quero saber como você descreveria o tecido. Eu quero que você registre para mim como seria o tecido que você acabou de visualizar. Então, escreva lá no seu caderno. Eu vou te dar um tempinho para isso. Anota lá. Além de imaginar o tecido, eu tenho algo muito particular, em comum com esses estudantes que me ajudaram aqui. Eu vou te contar, mas só no final da aula, então aguarde para você saber sobre isso. Quero ver se você também tem alguma coisa em comum com esses estudantes. Será que você imaginou um tecido parecido com o deles ou muito diferente? Bom, eu vou trazer exemplos agora de outros estudantes de outros lugares do Brasil que fizeram também uma atividade parecida com a sua. Olha lá como que ficou no caderno deles. Jonas disse que o vestido era parecido com um véu cor-de-rosa, bem suave, com estrelas pequenas e outras bem pequenininhas bordadas.
Jéssica disse que visualizou um tecido cor-de-rosa, mas com adornos brancos e estrelas costuradas e cheias de glitter. Adornos são enfeites. Felipe mencionou um tecido parecido com o da cortina de sua casa, muito fino e leve. Você consegue perceber como são diferentes os tecidos, apesar de a referência ser a mesma? Nós lemos o mesmo trecho, mas conseguimos imaginar diferentes tecidos, inclusive de diferentes cores. Afinal de contas, lá no texto está escrito que o vestido era feito de cor do mar. Mas isso não estava dizendo que era necessariamente azul. Afinal, no reino das águas claras, tudo era possível, né? E nós tínhamos uma infinidade de cores nesse mar. Por isso, era possível imaginar sim um tecido cor-de-rosa, laranja, branco, da cor que a sua imaginação permitiu. Que bacana! Agora que você já conferiu, lembra que o seu registro não precisa ser igual ao deles. O exercício de imaginação é diferente para cada um. Aqui é só uma referência de como poderia ter ficado, de como você pode ter imaginado também. Agora vamos continuar ouvindo o restante desse capítulo e ver se a gente tem mais alguma informação sobre este vestido. Vamos ouvir. Foi ali que Narizinho viu como eram infinitamente variadas a forma e a cor dos habitantes do mar. Alguns davam ideia de verdadeiras joias vivas, como se feitos por um ourives que não tivesse o menor dó de gastar os mais ricos diamantes e opalas e rubis e esmeraldas e pérolas e turmalinas da sua coleção. E esses peixinhos joias não estavam pregados no tecido como os enfeites e aplicações que se usam na terra. Estavam vivinhos, nadando na cor do mar como se nadassem na água. De modo que o vestido variava sempre, e variava tão lindo, 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 que a tontura da menina apertou e ela pôs-se a chorar. É a vertigem da beleza, exclamou Dona Aranha sorridente. Emília espichou a munheca para palpar a fazenda. Queria ver se era encorpada. Não, Bula, murmurou o Narizinho com a voz fraca, ainda de olhos turvos. O mais lindo era que o vestido não parava um só instante. Não parava de faiscar e brilhar, e piscar, e furtar cor, porque os peixinhos não paravam de nadar nele, descrevendo as mais caprichosas curvas por entre as algas boiantes. As algas ondeavam as suas cabeleiras verdes e os peixinhos brincavam de rodear os fios ondulantes sem nunca tocá-los nem com a pontinha do rabo. De modo que tudo aquilo virava e mexia, e subia e descia, e corria e fugia, e nadava, e boiava, e pulava, e dançava, que não tinha fim. A curiosidade de Emília veio interromper aquele êxtase. Mas quem é que fabrica esta fazenda, Dona Aranha? Perguntou ela, apalpando o tecido sem que Narizinho visse. É tecido feito pela fada Miragem, respondeu a costureira. E com que a senhora corta? Com a tesoura da imaginação. E com que agulha o cose? Com a agulha da fantasia. E com que linha? Com a linha do sonho. E por quanto vende o metro? Narizinho, jamais senhora de si, deu-lhe uma cotovelada. Cale-se, Emília. Os peixinhos podem assustar-se com as suas asneiras e fugir do vestido.
Nesse instante, a porta abriu-se assustadamente e o príncipe apareceu, mais assustado ainda. Uma grande desgraça, foi ele dizendo. Acaba de chegar uma sardinha mensageira com aviso do senhor Pedrinho, comunicando que o Marquês de Rabicó está nas garras de um polvo. Narizinho empalideceu de susto e exclamou: é preciso salvá-lo, custe o que custar, príncipe. Se Rabicó for comido pelo polvo, vovó vai ficar danada. Já mandei em seu socorro o meu melhor batalhão de couraceiros. Só resta que cheguem a tempo. Quem são eles? Os caranguejos rajados. Mas caranguejo anda tão devagar, príncipe, murmurou a menina com cara de desconsolo. Sim, mas partiram montados em velocíssimos peixes elétricos. Tenho esperança de que tudo acabe bem. Os anjos digam amém, suspirou a menina, ainda com o pensamento no pito que poderia levar de Dona Benta. Emília aproveitou a oportunidade para perguntar ao príncipe que tal achava o figurino que ela escolhera para o seu vestidinho de cauda. Muito bonito, respondeu ele maquinalmente, pensando noutra coisa. Pois está às suas ordens, disse amavelmente a boneca. Narizinho chamou-a de parte e cochichou-lhe ao ouvido. Não se meta a conversar com o príncipe. Você diz o que não é para dizer. Emília amarrou um pequeno burrinho, certa de que era de ciúmes que a menina não queria que ela falasse com o príncipe. O tecido do vestido que você tinha imaginado era de fato assim? A gente viu que tem vários detalhes, aliás, são muitos detalhes, não é? Mas você sabe também que a sua imaginação permite colocar outros que não apareciam ali. Esse é um bom exercício que a gente pode fazer de imaginação, visualizando as cenas. Bem importante, né? Bom, a gente sabe que a Narizinho foi pedida em casamento pelo príncipe escamado. Olha que interessante, né? A Emília já tinha se casado com o Rabicó, era agora a Marquesa de Rabicó, e a Narizinho ia se casar com o príncipe escamado, o rei do Reino das Águas Claras, esse lugar tão fascinante, tão maravilhoso que a gente está conhecendo agora. Muitas aventuras acontecem, certo? A gente já sabe também que o Pedrinho, que é primo da Narizinho, foi visitar este reino também agora. Ele também já conhece o Reino das Águas Claras e todas as suas maravilhas. Ainda outras histórias interessantes vão acontecer aqui. Tem o próprio casamento da Narizinho, com todos os convidados muito especiais que vêm de todos aqueles outros reinos. Se lembra daquele mapa do Mundo das Maravilhas? Então, de todos os lugares do Mundo das Maravilhas vêm convidados para o casamento da Narizinho. Bom, por enquanto, é isso. A gente vai ficar com essa leitura para a aula de hoje. Mas vamos exercitar um pouquinho mais. Você percebe que nessa passagem tinham muitas falas, muitos personagens falando. A própria Emília conversou um pouquinho com a Dona Aranha. E na aula passada, a gente viu algumas marcas importantes do discurso, de como a gente registra a fala de personagens, certo? Se lembra disso? Então, vamos exercitar um pouquinho agora, tá? Bem importante. Olha lá, um pedacinho da história que eu separei para você. Que maravilha das maravilhas! Exclamou o Narizinho de olhos arregalados. Veja que eu deixei ali bem destacado o ponto de exclamação e em seguida a explicação diz exclamou. Conseguiu perceber por que é tão importante? Tem aquela exclamação, obviamente, depois você dizendo exclamou. Isso até no momento em que a gente vai fazer a leitura é essencial que observemos. Porque quando eu fui ler, eu tinha que ler com uma certa empolgação, né?
É uma exclamação. Que maravilha das maravilhas! Uma coisa realmente boa. Não dá para eu ler de qualquer jeito. Mas agora a gente vai pensar bem em como é que a gente vai escrever esse discurso, que foi o que a gente fez na aula anterior. Lembra? Quando a gente quer contar o que outra pessoa disse, a gente não usa mais aquele sinal de travessão. A gente usa outra maneira para expressar a fala de alguém, porque eu estou dizendo que outra pessoa falou e não estou colocando a fala dela diretamente, tá? Então aqui eu tenho isso. Eu sei que ela exclamou. Aqui já está escrito que foi a Narizinho, certo? Exclamou Narizinho. E eu tenho uma outra informação. Aqui eu estou dizendo como é que ela está, de olhos arregalados. Como é que a gente faria para escrever? Olha lá como é que a gente pode escrever. Narizinho exclamou. Aí eu já trouxe aquela informação que tem lá depois, de olhos arregalados. E você também já sabe que a gente precisa usar alguma outra palavrinha para fazer a ligação entre as partes, para que nosso texto faça sentido. E aí eu digo lá, maravilha das maravilhas. Foi isso que ela falou, né? Que maravilha das maravilhas! Mas eu preciso adicionar uma informação. Você viu que eu deixei um pedacinho em branco, porque o discurso tem que ser completo. Eu tenho que explicar a parte que não está dita ali ainda, tá? Ela disse que maravilha das maravilhas. Foi isso? Realmente, essa foi a fala dela, lá marcadinha com travessão. Mas ela estava se referindo a quê? Você se lembra? É essa informação que a gente vai completar ali. Olha como é que fica. Narizinho exclamou de olhos arregalados que o vestido era a maravilha das maravilhas. Você percebeu a mudança que precisou ser feita ali? Eu precisei adicionar essa informação. Não dá só para colocar a fala dela. Eu tenho que dizer a que ela estava se referindo para fazer sentido, né? Do jeito que estava antes, sem essa informação, ficava estranho, né? Dizer assim, que Narizinho exclamou que maravilha das maravilhas. Ou seja, eu não tinha mudado aquele jeito de falar. Eu tenho que explicar que ela estava se referindo ao vestido. Então, Narizinho exclamou que o vestido era a maravilha das maravilhas, porque foi isso que ela disse. Certo? Agora é com você. Eu vou te dar um outro exemplo. E você vai fazer parecido com o que a gente fez aqui nesse exercício agora, tá? Então, mas eu vou te ajudar primeiro. Olha lá. Mas quem é que fabrica esta fazenda, Dona Aranha? Perguntou ela. Veja, eu trago aqui de novo um discurso que tem o travessão para indicar que é a fala. Tem um travessão no começo e tem também um no final, que marca o fim daquela fala. E eu tenho essa inserção ali de informação. Perguntou ela. Quem é ela? Olha lá que eu também já deixei essa dica para você. É a Emília. Então, eu já sei quem que falou isso. Quem perguntou. Por isso também, deixei em destaque o ponto de interrogação e a explicação que vem depois usando a palavra perguntou. Então, eu vou deixar um tempinho para você escrever esse discurso, para você contar o que foi que a Emília perguntou. Faz lá.
então, como ficou o seu registro? Vamos acompanhar um passo a passo de como eu pensei para poder reescrever. Olha lá como é que ficou. Emília perguntou, a gente já sabe disso. E a pergunta dela é: quem é que fabricava aquela fazenda? Mas agora eu não coloco o ponto de interrogação no final, percebe? Eu coloco só um ponto final, porque não é mais a pergunta, eu estou dizendo que ela perguntou. Eu estou afirmando isso, eu estou dizendo que ela perguntou. Mas eu não coloco o ponto de interrogação, que não é a pergunta. Consegue compreender? Bom, mas aí ela perguntou para alguém. Eu até já deixei a palavrinha para ali para você perceber. Para quem ela fez essa pergunta? Você lembra? Ela fez a pergunta para Dona Aranha. Então o registro fica assim. Emília perguntou para a Dona Aranha quem é que fabricava aquela fazenda. Não tem ponto de interrogação, eu repito, porque eu estou afirmando, eu estou dizendo que a Emília perguntou. Não estou agora fazendo a pergunta, certo? Se você já conseguiu entender como que a gente faz essa mudança da fala do personagem para a gente, quando a gente conta o que foi que o personagem falou, vamos praticar mais um pouquinho. Então, um outro exemplo que eu trago aqui de um diálogo, olha. E com o que a senhora o corta? Com a tesoura da imaginação. Essa é a resposta. Então, nós temos um trechinho apenas. Eu preciso identificar quando foi que cada personagem falou. Então, esta primeira parte, olha lá, foi a Emília quem perguntou. E com o que a senhora o corta? A resposta é da Dona Aranha, certo? Emília perguntou, Dona Aranha respondeu. Então, pega lá o seu caderno e anota também como é que fica essa escrita de a gente contando como é que foi essa breve conversa das duas. Vamos conferir então como é que ficou. Olha a primeira parte. Emília perguntou, a gente sabe o que é isso, com o que ela corta, certo? De novo o ponto final. Consegue perceber? Não coloco o ponto de interrogação, porque eu estou contando o que foi que ela perguntou. Mas eu já deixei algumas dicas do que a gente tem que preencher naqueles espaços. Ela perguntou para, a gente sabe com o que ela estava conversando. Com a Dona Aranha. Então, ela perguntou para Dona Aranha com o que ela corta. A gente tem que pensar agora na situação discursiva, no contexto, em tudo que estava acontecendo naquele momento. Com o que ela corta o quê, gente? Com o que ela corta o cabelo? Não, né? A gente sabe o que estava acontecendo. Ela estava falando do quê? Do tecido. Então, essa é a complementação necessária. Ó, Emília perguntou para a Dona Aranha com o que ela corta o tecido. Afirmamos. Ela perguntou isso. E agora, a gente vai para a parte da resposta da Dona Aranha. E fica mais ou menos assim. Dona Aranha disse com a tesoura da imaginação.
E eu já coloquei para você também aquela palavra importante para a gente fazer a ligação. Ela disse que, certo? A gente já aprendeu a fazer isso na aula anterior. Então, ela disse que faz alguma coisa. Mas ela disse para quem? Porque a Dona Aranha estava conversando com alguém, certo? Ela disse para Emília. E o que ela disse? Ela disse que com a tesoura da imaginação. Foi isso que ela disse, de fato. Mas lembra que a gente precisa completar com todas as informações para o discurso ficar bem coerente, para a gente conseguir entender tudo que está sendo dito. A gente está contando para alguém isso, então a gente precisa explicar todos os detalhes. Tá? Então, a Dona Aranha disse para Emília que... O que ela faz mesmo? Ela corta o tecido com a tesoura da imaginação. Certo? Ficou parecido com isso o seu registro? Eu imagino que sim, porque você já está ficando cada vez mais sabido, cada vez mais sabida, fazendo os exercícios com bastante atenção, né? Então, ótimo. A gente consegue aqui contar o que foi que as duas conversaram, certo? Agora, a gente vai fazer um outro exercício aqui de reflexão sobre essa passagem justamente do texto, em que tem muitas construções de imagem que a gente precisa exercitar, ou seja, esse exercício de imaginação, da visualização da cena, que é descrita para a gente com palavras, mas a gente cria essas imagens mentais. Olha que bonito. E a gente vai pensar em algumas delas. Então, olha lá comigo. Vamos refletir sobre algumas dessas passagens do texto. A primeira delas é quando se fala da fada miragem. Gente, o que é uma miragem? É algo que você avista, mas que não é de verdade, né? Então, uma miragem, a fada miragem. Por que esse nome? É quem fabrica o tecido, é feito pela fada miragem. Olha que bonito e olha que importante a gente entender isso. Como é possível só lá no reino das águas claras, né? E também na nossa imaginação. A fada miragem pode fazer um tecido. E depois ela precisa cortar esse tecido e ela corta com o quê? Com a tesoura da imaginação. Tá vendo como é importante esse exercício de reflexão, de pensar, de construir imagens mentais? Tesoura da imaginação. Então, é feito pela fada miragem, é cortado com a tesoura da imaginação e é costurado, ela usa a palavra coser, que quer dizer costurar, com a agulha da fantasia. Miragem, imaginação, fantasia. Só está faltando um ingrediente importantíssimo para todo o encantamento desse reino das águas claras, que é a linha do sonho. Que interessante, né? Então, cortou com a tesoura da imaginação, costurou com a agulha da fantasia, usando a linha do sonho. Gente, é uma construção muito bonita e a gente só pode ter no mundo da fantasia mesmo, com todo esse encantamento e com a ajuda da fada miragem para nos ajudar a visualizar. Bem interessante, né? É importante a gente ter esse olhar para a literatura, esse tipo de construção de imagens que a gente pode fazer. Bom, nós já vimos um pouco da história, eu já te adiantei que tem muitas aventuras aí ainda para acontecer, mas eu acho que a gente já pode concluir um importante questionamento que eu lancei lá no comecinho, lá na aula de número 30, quando eu apresentei o livro das Reinações de Narizinho. E eu te fiz uma pergunta. Duas, na verdade. Será que Narizinho é uma rainha? E a outra pergunta é, será que Narizinho é uma menina levada? Lembra que a palavra reinações trazia essa possibilidade? Eu poderia pensar nessas duas coisas, certo? A gente já viu logo no começo
que ela fazia algumas reinações, sim, no sentido de ser uma menina levada, quando ela aprontou com o Major Agarra e Não Larga Mais. Mas agora que ela foi pedida em casamento pelo príncipe escamado, a gente sabe que ela vai se tornar o quê? A rainha do reino das águas claras. Então ela vai também reinar, além de ser uma protagonista importantíssima lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Já sabemos então que reinações está se referindo às duas possibilidades. Ela é uma rainha e ela é uma menina levada. Bom, agora a gente vai pensar um pouquinho mais nos principais personagens que apareceram nas leituras que fizemos nessas aulas e pensando em algumas características deles. Para isso, eu vou apresentar para você uma música que foi feita especialmente para você. Olha que legal! A música foi pensada a partir do livro Reinações de Narizinho só para nossa aula, só para a gente aproveitar. Então eu vou te apresentar a letra dela antes para você poder cantar junto depois. Combinado? Eu preciso que você deixe o seu caderno já pronto, porque eu vou apresentar alguns personagens. Pelas características deles, você vai tentar descobrir quem é quem. Olha que legal! Assim a gente também já conhece a letra da música. Tá pronto para isso? Vamos lá! O nome dessa música é Belo Sítio. Esse comecinho tá todo aparecendo para você. É só para a gente conseguir entrar no clima e saber como é que vai ser mais ou menos essa música. Acompanha lá comigo. Olha lá. Certo dia, seu Lobato escreveu uma história linda de um sítio lá no mato, que era pura fantasia. O ritmo da música você vai pegar depois bem certinho, vai conseguir acompanhar, não tenho dúvida. Mas não vai sair da sua cabeça, porque eu tô com essa música na cabeça também. Então vai ser mais ou menos assim. Certo dia, seu Lobato escreveu uma história linda de um sítio lá no mato, que era pura fantasia. Pegou bem? Vai pegar melhor com alguém cantando junto, tá? Mas é assim, essa é a história. E tem tudo a ver, não é uma história linda? É sim, é pura fantasia, nós acabamos de confirmar, né? Agora você vai anotar os personagens que vão aparecer nesta letra e que tem tudo a ver com as leituras que fizemos. Vamos olhar lá. Quem será essa personagem? Tagarela, muito sapeca. Tem outro ali na sequência. Inteligente, que ensinava tudo pra gente. E aí? Já conseguiu anotar? Quem é Tagarela, muito sapeca? Já anotou o nome do personagem? Emília. Emília é uma boneca. Tagarela, muito sapeca. E quem que é inteligente, que ensinava tudo pra gente? E nós vimos uma outra música na aula passada. O Visconde. Muito bem. Já anotou esses dois personagens? O refrão da música vai ser bem simples e a gente vai cantar junto. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. É realmente muito belo. Vamos anotar mais personagens que aparecem lá. Olha lá. Quem que usa um lindo laço e é a princesa desse sítio? Anota lá. Narizinho. É a menina do nariz arrebitadinho. Eu escondi essa informação, porque senão ia ficar fácil demais, né? Vamos ver os outros. Quem que tem coragem e é o mais forte dos personagens? Nós também já ouvimos uma música dele. E tem um Marquês, que usa sempre seu paletó. Quem são esses? O corajoso, o mais forte é o Pedrinho. E o Marquês de Rabicó. Agora, tem duas personagens importantíssimas. A gente não teve um capítulo especificamente para elas, mas elas apareceram em vários momentos.
Vamos descobrir. Quem é que é muito sábia e faz seus quitutes para a meninada? E tem uma senhora que gosta muito de contar histórias. Quem são? Tia Anastácia, que faz os quitutes, e a Dona Benta, que conta histórias. Para finalizar, a gente vai pensar que nesse sítio tem alguém, olha lá, que pula numa perna só. E ele é amigo de outro alguém que vive dentro da sua gruta. Ficou fácil, né? Saci. E quem que é o amigo? A amiga, nesse caso. A bruxa Cuca. Então, vamos lá. Agora você vai poder cantar junto. Canta comigo. Oi, pessoal. Eu sou a Mary, sou pedagoga. Eu sou o Everton, sou baixista da banda Old Butchers. E nós fizemos esta música. Lembra uma história da nossa infância. Vamos ouvir. Certo dia, seu Lobato escreveu uma história linda de um sítio lá no mato que era pura fantasia. A Emília é uma boneca tagarela, muito sapeca, e o Visconde, inteligente, ensinava tudo pra gente. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Narizinho é a menina do nariz arrebitadinho. Ela usa um lindo laço, é a princesa desse sítio. O Pedrinho, mas que coragem, é o mais forte dos personagens. E é o Marquês de Rabicó, que usa sempre seu paletó. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. Lararara, 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 lararara. Tia Anastácia é muito sábia, faz seus quitutes pra meninada. Dona Benta é a senhora que gosta muito de contar histórias. Esse sítio tem um saci que pula numa perna só. Ele é amigo da bruxa Cuca, que vive dentro da sua gruta. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que belo. Lararara, 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 lararara. Espero que você tenha gostado muito de cantar essa música tanto quanto eu. E eu tenho uma curiosidade para contar para você, lembra? Eu tenho algo em comum com aqueles estudantes que fizeram a descrição do vestido maravilhoso, assim como eu tenho com a Mary, essa pedagoga que ajudou a compor essa música. Nós estudamos juntas, eu e a Mary, quando a gente estava no 4º e no 5º ano, na Escola Municipal Araucária. Nós fomos alunos de uma escola municipal, assim como você. Que legal, né? Bom, eu espero que você tenha gostado muito dessa experiência com a música e literatura. Cantou bem? Como é que foi aí em casa? Arrasou. Tenho certeza que foi show. Parabéns! Permita-se sempre voar com a literatura e viver experiências inesquecíveis. Importante você ficar em segurança em casa. Eu amei essa participação e até uma próxima vez.